Romanos 8, 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Nosso tema nessa noite é uma vida de vitória. A vida cristã é essa vida, uma vida de vitória. O ano de 2020 foi um ano completamente atípico na vida de todos aqui, né? Na verdade, do mundo inteiro. Todos nós sofremos em alguma medida perdas. Alguns perderam parentes, outros perderam amigos. Na noite de 24 de dezembro, há poucos dias, eu recebi uma mensagem, estava celebrando o Natal com minha família, recebi uma mensagem de uma aluna que concluiu um curso comigo esse ano, que o marido de outra aluna faleceu na noite do dia 24 de dezembro. Já pensou? Ontem foi aniversário da morte da minha avó, faz 4 anos que Deus a levou, mas já faz tempo, já estamos bem, estamos recuperados, mas esse ano foi muito difícil. Empresas abriram falência, muitas pessoas perderam seus empregos, algumas perderam a saúde, até a saúde mental, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, enfim. Mas jamais podemos dizer que foi um ano de derrotas para o povo de Deus. E eu já vou explicar por quê. O que é que significa a palavra vitória? Vitória significa uma conquista. Vencedor ou uma vitória acontece quando a gente conquista algo. E é muito bom vencer. É muito bom conquistar. É muito bom ganhar. Somente quem nunca venceu em nada na vida é que diz que o importante é competir. Bom mesmo é ganhar, irmãos. Eu já ganhei em muitas coisas na vida, já venci, e não é bom, não é competir não. O importante não é competir não. O importante é ganhar. Eu sei disso. Eu lembro quando eu era adolescente que eu ganhei campeonatos de futebol de salão. Participei de vários, mas ganhei poucos. Esses foram os melhores. Vitória é isso, é conquistar, é vencer. Vitória também é o nome de uma cidade brasileira, que na minha opinião, quando dita o nome da cidade, o nome do estado, é o nome da cidade é o nome mais bonito de uma cidade brasileira. Vitória do Espírito Santo. Não pode haver um nome mais bonito para uma cidade do que essa. Você mora em Vitória do Espírito Santo. Que mostra a influência cristã no nosso país, A maior cidade da América Latina é nossa, São Paulo, Entre tantas outras cidades que têm nomes de santos cristãos, digamos assim. Mas para aquele povo que não teme a Deus, para o povo que não o cultua, para o mundo, as pessoas do mundo, vitória se refere apenas a conquistas pessoais, materiais, prazeres, uma vida de prazer, geralmente pecaminosa, E aí tem gente que diz, fulano é um vencedor na vida. Às vezes não importa qual foi o meio, Não é levado em consideração o meio que a pessoa empregou para conquistar o que ela tem. Mas todos nós daremos contas a Deus do que a gente tem. Na vida cristã, porém, a vitória não é nada disso. Vitória, de acordo com a Bíblia, ou andar em vitória, significa andar com Deus, independente do que esteja acontecendo. Então, o cristão que está com o bolso cheio de dinheiro é um vitorioso. O cristão que abriu falência da sua empresa é um vitorioso. Ele fracassou nos negócios, pode vir a se recuperar, pode nunca se recuperar, mas de maneira geral ele é um vitorioso se ele anda com Deus. Aquele que tem saúde aos 100 anos ainda consegue caminhar bem, até correr, Tem idosos que correm aos 100 anos, são vitoriosos se forem cristãos. Mas aqueles cristãos que levam uma vida de sofrimento, também com doença, dessa vez é chuva mesmo, eu acho. É.
Aqueles que levam a vida de sofrimento, com doenças, mas se estão firmes em Cristo, esses andam em vitória realmente. Seguindo o modelo aqui do texto que o irmão Ramos leu, agora no capítulo 5 da primeira carta de João, versículo 4, diz assim, 1 João 5,4: pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em Deus é a nossa vitória. Vence o mundo, não é as pessoas do mundo. Não é que eu venço todo mundo, todas as pessoas, mas o sistema mundano, aquela forma de pensar que é contrária à palavra de Deus. A Bíblia emprega 3 sentidos para a palavra mundo. Mundo, em primeiro lugar, pode ser o planeta. Em segundo lugar, pode ser todas as pessoas, ou um grupo, que às vezes a gente estava lá, todo mundo de um grupo específico, né? Ou uma forma de pensar que é contrária à forma que Deus quer que a gente pense, que a gente chama o mundo, as coisas do mundo. É isso aqui que João está falando. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por meio da fé a gente consegue ver vencendo essa forma anticristã de pensar. Então, o conceito bíblico de vitória não é necessariamente de conquistar bens materiais, não é viver sem sofrimento, não é ter sempre sucesso em tudo que empreende, mas é andar com Deus, é viver uma vida de fé. Vejamos algumas implicações que esse texto nos mostra sobre uma vida de vitória que Deus tinha para os seus filhos. A primeira implicação é que somos vencedores em meio aos problemas. No texto que nós lemos, Paulo escreveu o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ele não diz que somos mais que vencedores quando a gente consegue conquistar grandes fortunas, ou quando a nossa igreja se torna uma igreja grande, uma congregação grande, ou quando a gente leva uma vida de tranquilidade, sem sofrimento. Não, mas em todas essas coisas. Que coisas são essas que Paulo está se referindo? Essas que começam a partir do versículo 33, Romanos 8, 33. Deixe sua Bíblia aberta. Paulo diz: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus é quem morreu. Pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ele ainda coloca algumas outras coisas, perguntando o que é que vai nos separar do amor de Cristo, a partir do verso 38. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, e ele vai fazendo o contraste, nem anjos, nem autoridades celestiais, ou seja, demônios aí, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo passou por tudo isso. Ele passou por tudo que ele escreveu aqui. Ele foi acusado falsamente, mas Deus o justificou. Ele foi condenado injustamente, mas Deus estava com ele. Ele passou por tribulações, e nós também passamos, né, irmãos? Por tribulações, por angústias, às vezes por perseguições, às vezes por fome, privação de alguma outra coisa, por perigos até. Tem cristãos no mundo que passam por perigos por serem cristãos, pela espada, que é a ameaça da morte, por ser cristão. Paulo passou por tudo isso.
mas somos vencedores em meio aos problemas. Nós somos vencedores em meio aos problemas. Isso é uma vida de vitória com Deus. Tem gente que prega por aí que uma vida de vitória é aquela filosofia do desenho de Pica-Pau. Lembram? Aquele Pica-Pau mais antigo, aquele da minha época. Iates, mansões, mulheres, lembram? Se Deus quiser, Ele pode transformar a pessoa mais pobre do mundo na mais rica do mundo. E Ele também pode transformar a pessoa mais rica do mundo na mais pobre do mundo num dia só, se Ele quiser. Isso aconteceu com Jó, por exemplo. Jó era o homem mais rico da sua região. Num dia só, ele perdeu 10 filhos, ficou pobre e perdeu a sua saúde. E a única coisa que restou de Jó, para Jó, foi a sua esposa. Ele olhou para ele e lhe disse as melhores palavras que ele podia esperar naquele momento: amaldiçoa teu Deus e morre. Então, irmãos, o importante não é se o ano foi fácil, se foi difícil. Anos mais difíceis podem vir, viu? Não coloque a sua esperança no romper de um ano, não. 1º de janeiro tudo vai passar. Não, mas quando a vacina chegar, tudo vai passar. Isso aí deve passar. Mas pode vir tribulação mais severa. Em quem você vai confiar? A quem você vai recorrer? Eu lembro que eu preguei também no último domingo do ano passado. Eu preguei o texto de Deuteronômio 8, sobre o tema Advertências para Tempos de Paz, ou o tema do meu sermão de um ano atrás. E esses tempos de paz não vieram em 2020. Talvez eles venham em 2021, quem sabe. Mas somos mais que vencedores em meio aos problemas. A segunda implicação de uma vida vitoriosa com Deus, ainda nesse versículo, será só esse versículo, é que somos mais que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores. O que significa ser mais que vencedor? Essa palavra, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, na língua grega, mais que vencedores, é uma palavra só. Quando traduz, precisam ser 3 palavras. É a palavra hipernikao. Dessa palavra, um homem fundou uma marca de tênis e colocou lá Nike, né? Que a gente acha que é uma palavra inglesa. Tem gente que fala Nick, né? E é correto, porque vem do grego. É correto. Vencedor. Mas não é só Nick que está lá no texto. É hipernikao. Hiper é uma palavra que a gente usa o tempo todo. É uma preposição grega que está muito acima de tudo. Indica que as coisas estão muito acima, ou que são muito maiores. Todo mundo aqui já deve ter comprado alguma coisa numa quintanda, né? Numa bodega, que é aquele mercadinho que o dono, ele mesmo, um fiteiro, né? Pega o produto que a gente quer e nos entrega. Ninguém entra. Às vezes tem espaço para entrar, às vezes não tem. O que é um pouquinho maior do que isso é um mercadinho. No mercadinho também o dono, ou alguém da família do dono, fica no caixa. Mas a gente vai lá, tem uns 2 ou 3 corredores, pega o produto que a gente quer, só um, porque a gente vai fazer feira ali, né? Paga lá, vai embora. Aí às vezes a gente também vai num supermercado, que aí tem de tudo. Aí a gente pode comparar os preços de um supermercado para o outro, pergunta para os amigos, para os familiares, se está valendo a pena ir em tal supermercado, fazer a feira em outro. Às vezes não está valendo a pena, porque a diferença do valor é muito pequena, para passar 1h30 na fila, então, mais rápido vir aqui, por causa de alguns reais, a gente vai no outro. Isso é um supermercado. E um hipermercado é a maior categoria de mercado que existe.
Eles não vendem só comida e alguns utensílios básicos de higiene pessoal ou doméstico. No hipermercado se vende pneu de carro, se vende barraca de acampamento, cadeira, mesa, aquela guarda-sol, se vende de tudo. Por quê? Porque é hiper. É muito maior que a quitanda da esquina, que o mercadinho, que o supermercado. É um hipermercado. Tudo pode ser encontrado ali, tudo pode ser comprado ali. É assim que Deus nos torna em Cristo. Vencedores? Mais que vencedores. Mas essa tradução ainda não é a melhor, porque talvez a gente devesse traduzir como muito mais que vencedores. Somos hiper vencedores. Esse é o que o texto diz. Em Cristo somos hiper vencedores. Porque a nossa vitória, irmãos, não fica apenas nessa terra. Deus em Cristo nos dá muitas vitórias. Todos nós, com certeza, temos muitas vitórias para contar. Sim. Amém? Amém? Todos nós. É um emprego que a gente consegue, é uma promoção no trabalho, é uma cura de um parente, a conversão de um amigo, uma oferta que a gente recebe, uma cura, enfim, uma oração respondida. Todas essas são vitórias boas. A gente deve desfrutar. Elas vêm das mãos de Deus. Nós não merecemos, mas nós somos hiper vencedores, porque a nossa vitória não se resume a isso. Tudo isso um dia vai acabar. Aquele que foi curado um dia vai adoecer de novo e vai morrer. E Deus queira que todo mundo aqui, se a gente não for a geração do arrebatamento, só morra de velhice mesmo, bem velho mesmo. Não morra antes de nenhum acidente, né? Nenhuma doença grave. Mas a nossa vitória ultrapassa os limites dessa vida. Um dia Deus vai olhar para nós e vai dizer: venha, servo bom e fiel, venha desfrutar do gozo eterno, e nós receberemos as recompensas celestiais. Por isso somos muito mais que vencedores. A terceira implicação de uma vida de vitória com Deus é que somos mais que vencedores por causa do Deus Trino. A Trindade está explicitamente presente aqui nessa passagem. Essa passagem é longa, né? Ela começa no capítulo 8, verso 18, vai até o final, no verso 39, o parágrafo. E aí no verso 26, nós vemos uma menção ao Espírito Santo. Diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Então o Espírito Santo nos ajuda, que a gente não sabe orar, mas Ele ora por nós. No verso 34, nós vemos uma menção a Deus Filho, Jesus Cristo, que diz assim: Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, além de nós termos o Espírito Santo intercedendo por nós e nos ajudando a orar, tem gente que acha que essa oração aqui é oração em línguas, mas não é, porque nem todos os crentes oram em línguas, mas o Espírito socorre a todos os crentes. Então é o Espírito Santo quem ajuda todos os crentes a orar. Essa oração aqui não é a oração em línguas, verso 26. Além dessa oração do Espírito, dessa ajuda que a gente tem, nós também temos a intercessão de Jesus Cristo, que também intercede por nós. E aí, por último, vemos uma menção a Deus Pai, no verso que a gente leu, que é o verso 37. No final do verso 37, que diz assim: por meio daquele que nos amou. E aquele que nos amou é Deus Pai. Conforme diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Nós somos mais que vencedores por causa desse Deus Trino, bendito. As três pessoas da Trindade estão envolvidas na obra da salvação. As três pessoas da Trindade é que nos dão a vitória.
As três pessoas da Trindade é que nos fazem ser muito mais que vencedores. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por Ele a gente vence. A gente não vence pela nossa própria força, pelo nosso braço, porque a gente conhece alguém importante na prefeitura, porque a nossa família é rica. Não. Isso pode ajudar nesse mundo, mas não uma vida de vitória com Deus. Somos vitoriosos com Deus, por causa de Deus. Que a Deus seja toda a glória. A quarta e última implicação. Somos mais que vencedores quando nos contentamos com o que temos. O segredo da vida cristã abundante é o contentamento. Para que vocês tenham uma ideia, foi feita uma pesquisa para descobrir qual é o povo mais feliz do mundo, o país mais feliz do mundo. O país eleito como o mais feliz do mundo é o Butão. Butão com U, se escreve com U, não é botão, tipo de camisa. Butão. Butão é um país pequenininho que tem mais ou menos a mesma população que João Pessoa. E é considerado o povo mais feliz do mundo. Por quê? Porque é o povo mais satisfeito do mundo. Para que vocês tenham ideia, irmãos, uma das formas de medir a qualidade de vida no nosso mundo é o chamado Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O Brasil está em 75º lugar no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, que leva muitas questões em consideração. Isso é o mesmo que a felicidade, o IDH é outra medida. O Butão está em 132º, ou seja, o Brasil é o número 75, o Butão é o número 132. Eles têm muito menos recursos do que nós temos, muito menos saneamento básico, uma saúde muito inferior à nossa, educação, segurança e tudo mais. E uma vez perguntaram para alguém nativo do Butão, por que vocês são tão felizes? Perguntaram para o intelectual de lá, e ele disse: nós não possuímos BMWs. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes nós estamos descontentes porque somos invejosos. Quando perguntaram a eles, essa foi a resposta: nós não possuímos BMWs. O segredo da felicidade é o contentamento. O caminho para a vida de derrotas é a comparação. A gente fica comparando a nossa vida com a dos outros. Mas fulano tem isso, por que eu não tenho? Tenho mais condições de ter do que ele, vou comprar também. Porque a gente acha que os objetos vão nos trazer felicidade. Se a nossa felicidade não estiver em Deus, nada nesse mundo vai nos fazer felizes. É claro que aquele ditado que diz que dinheiro não traz felicidade é mentira. Porque dinheiro não compra saúde, mas é um bom plano de saúde que a gente compra com Eridan ou Gilene. É bom ter um plano de saúde. Dinheiro não nos dá pernas, mas a gente pode comprar um bom carro. Dinheiro não nos dá segurança, de fato, de vida, mas a gente pode ter uma casa com muro mais alto, com cerca elétrica, com carro blindado, e sabe-se lá o que é mais. Mas foi feita uma pesquisa também, no Brasil, sobre até quanto o dinheiro traz felicidade. E o resultado foi até 70 mil reais. Então, até 70 mil reais, o dinheiro faz diferença na vida de alguém. Quem de vocês gostaria de ganhar 20 mil reais por mês? Amém? Quando ganharem, lembre-se de repartir com os pobres da igreja. Claro. Mas aqueles que ganham muito além disso, claro que tem gente que gosta
dá para comprar mais coisa com mais dinheiro, mas não faz tanta diferença na vida da pessoa, entendeu? Então, até na questão financeira, há um limite. Um cristão, professor, chamado Malcolm Muggeridge, da Escócia, comentou o seguinte: creio que posso considerar-me um homem relativamente bem-sucedido. As pessoas, às vezes, olham para mim na rua. Isso é fama. Posso ganhar o suficiente, sem muito esforço, para ser incluído no topo da lista da Receita Federal. Isso é sucesso. Se tiverem dinheiro e um pouco de fama, até os mais idosos, se é que se importam com isso, podem tomar parte das diversões da moda. Isso é o prazer. Pode ser, uma vez ou outra, algo que tenha dito de nota ou escrito fosse suficientemente que eu tenha persuadido a mim mesmo de que tal coisa representava um sério impacto para a nossa época. Isso é realização. Às vezes nós esperamos mais, muito mais do que nós temos ou do que Deus está disposto a nos dar. E aí vem a frustração. E aí a gente não consegue ter uma vida de vitória com Deus, uma vida de vitória espiritualmente falando. Irmão, se mesmo assim ainda alguém quiser reclamar da vida, alguém estiver pensando sobre mim, ele está falando isso porque não sabe o que eu passo, eu vou dar uma boa razão para você reclamar. Você quer um motivo para reclamar? Eu vou dar uma boa razão. Ela está escrita em Lamentações 3,39. Lá diz o seguinte, Lamentações de Jeremias: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se, pois, cada um dos seus pecados. Quer reclamar da vida? Reclame dos seus pecados, de nada mais. Para concluir, uma vez que a Bíblia ensina que o cristão é mais que vencedor em qualquer situação, e que essa condição de vencedor está relacionada à fé em Deus, há várias promessas de vitórias ainda maiores para nós na Bíblia. Eu vou ler algumas delas aqui em Apocalipse. Se você quiser acompanhar, Apocalipse 2. Tem promessas de vitória ainda maiores para nós. Vejam que todas elas estão relacionadas com a caminhada com Deus. 2,7 diz assim: ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja, aquele que continuar andando com Deus vai entrar no paraíso. 2,11: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ou seja, aquele que caminha com Deus viverá eternamente. 2,17: ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Quem andar com Deus vai receber uma nova identidade celestial. É isso que o texto está dizendo. 2,26 em diante, 26 ao 28: ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Provavelmente uma promessa que se cumprirá durante o milênio, onde a gente vai governar juntamente com Cristo. Mas tem mais. 3,5: assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que perseverar caminhando com Deus vai viver eternamente, tendo seu nome escrito no livro da vida. 3,12: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele
o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Além de estar para sempre como uma coluna, figurativamente falando, no templo eterno de Deus, no céu, a Nova Jerusalém, na verdade, que desce para a terra, nós saberemos o nome de Jesus, conheceremos que Ele jamais revelou. Jesus e Deus tem muitos nomes e muitos títulos, mas tem um nome que Ele ainda não revelou. Ele só revelará àqueles que estiverem no céu. Nós conheceremos esse nome também. Por fim, 3:21, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém. Irmãos, infelizmente, tem muitos falsos profetas mundo afora, e aqui no Brasil não é diferente, dizendo que uma vida de vitória com Deus é uma vida de riqueza, de saúde, que crente nem adoece, que nem precisa ir ao médico, né? Como se médico fosse uma profissão amaldiçoada, né? Que crente não passa por sufoco, não pega dinheiro emprestado, não tem dívidas. Todos esses que pregam essas coisas são falsos profetas, sem exceção. Todos eles são falsos profetas. Não estão pregando a palavra de Deus, estão pregando mensagens enviadas para eles pelo próprio Satanás, porque essas mensagens contradizem diretamente a palavra de Deus. Irmãos, o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Será que Jesus estava errado, hein? E esses pregadores aí estão certos? Não, nosso Deus nunca falha. Esses pregadores conseguem a audiência do público pela televisão, conseguem encher templos grandiosos, porque as pessoas que vão lá não querem um relacionamento com Deus, ou às vezes até querem, depois acabam saindo de lá. Mas essas que continuam indo, elas querem apenas barganhar com Deus, como se Deus precisasse da gente, como se Deus precisasse do nosso dinheiro, como se Deus precisasse de alguma coisa, de alguém. Nosso Deus é autossuficiente, Ele é autoexistente, mas Ele tem promessas de vida eterna. Promessas como essas 7 que a gente leu são muito superiores a qualquer bênção que a gente tiver na terra. Isso é uma vida de vitória com Deus. Que Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar? Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado pela vida de vitória que o Senhor separou para nós, porque em Cristo Jesus, em meio a todos esses sofrimentos que podemos passar, somos hipervencedores, muito mais que vencedores. Te agradecemos, Deus, pelo ano de tribulação, pelo ano de apertos, porque em todas essas coisas o Senhor tem propósito para nos ajudar, para nos ensinar lições preciosas, para nos chamar para mais perto de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por passar por todas essas lutas, porque elas não nos pararam, elas não fizeram com que nós nos entristecêssemos contigo. Pelo contrário, Senhor, essas lutas fortaleceram a nossa fé, então foram bênçãos na nossa vida, Pai. Continua a trabalhar na nossa vida, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos faz andar em vitória, andar em triunfo. Ó Pai, obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.